Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 15 do curso de Teologia de Umbanda, uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclo de Bois e Pilintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço a sua presença, agradeço a sua contribuição, reflexão para esse diálogo. Agradeço ainda e de modo especial aos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum, mãe pequena Luiz de Oxum, que estão tanto na coordenação do canal quanto deste projeto. O tema desta aula é Umbanda e Ecologia. Isso é muito interessante porque muitas vezes as pessoas descolam a prática espiritual, a prática religiosa do conceito de ecologia. Há diversos conceitos, há diversas leituras, mas aqui eu quero pensar ecologia, aspecto da casa comum. O nosso planeta é uma casa comum, um universo, mas vamos pensar no planeta, não é? Então aqui a visão de ecologia, já num primeiro momento, ela vai pressupor que o homem está inserido. O homem não está fora ou lá no topo da pirâmide, olhando de uma forma distante. Não. Então falar de natureza é falar do ser humano. Falar de natureza é falar também da natureza humana. Falar de meio ambiente é falar do ser humano. Precisamos preservar o meio ambiente. Sim, preservar o meio ambiente significa preservar também a mim. Isso é muito importante. Os mais antigos, mas muitos de nós também, até pela sensibilidade mediúnica, mas os mais antigos, as pessoas que viviam mais próximas das matas, dos rios, na zona rural, tinham e têm uma sensibilidade maior para as mudanças de estação, para o tempo mais quente, o tempo mais frio, e isso, claro, anda meio bagunçado no organismo de cada um, porque o planeta está bagunçado pela ação humana, não é? Mas muitos de nós sentimos uma diferença muito grande nas mudanças de estações, dentre outros tantos elementos. Isso ajuda a compreender mais e mais o quanto nós fazemos parte da vivência, da reflexão ecológica sobre meio ambiente, sobre diversos aspectos. Não somos externos a isso, repito. Pelo contrário, o nosso organismo carrega os 4 elementos principais, fogo, terra, água e ar, de diversas formas, e nós interagimos com esses elementos, e também do ponto de vista da Umbanda, da liturgia de Umbanda, das liturgias, nós trabalhamos com esses elementos. Então, quando pensamos numa primeira situação, Umbanda e ecologia, nós precisamos compreender que a nossa vivência cotidiana, já que a espiritualidade está no cotidiano, não é, partindo desse pressuposto, ela deve ser o mais equilibrada possível, logo o mais ecológica possível. Isso vale no trato do meu corpo, como vimos na aula anterior, na alimentação, no uso dos recursos naturais e tecnológicos e toda a situação, não é? Ninguém está pedindo para que as pessoas não usem energia elétrica, ninguém está pedindo que não se tome banho quente, ninguém está pedindo situações absurdas, mas pelo contrário, que nós saibamos nos valer de todas as conquistas tecnológicas como uma forma de manter o planeta mais equilibrado e não destruindo. E quando eu falo planeta, pode parecer algo muito distante, o que não deveria ser, porque eu estou neste planeta, mas então pensemos planeta. A minha rua é o planeta, o bairro é o planeta, a água que eu tomo, a que eu uso para tomar banho, a que nós usamos para lavar o chão do terreiro, por exemplo, tudo isso é planeta. Então eu não tenho o planeta como uma entidade distante, não. Inclusive na espiritualidade de Umbanda tudo é muito próximo de nós. O orixá vem trabalhar, conversar, o caboclo vem trabalhar. A potência suprema, evidentemente, uns vão chamar de Zambi, Olorum, Deus, pai e mãe, não importa. Evidentemente estão a anos-luz de nós. Mas mesmo os seres de luz encarnados, que tenham sido encarnados ou não, as visões variam muito, não há momento de discutir isso agora, mas o que acontece? Baixam a sua vibração para poderem cada vez mais se aproximar de nós. Então, assim, este plano, este planeta, são muito importantes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento em plenitude e para a convivência com esses seres fantásticos de luz e de amor, de alegria, de ensinamento, que estão em outros planos, muitas vezes em outros planos neste planeta, não é? Mas estão próximos de nós.
e se valem desses elementos, inclusive, para suas manifestações, para nos ajudar a viver de forma mais equilibrada e curativa. Um plano, de uma forma bem simples, é o seguinte: por exemplo, eu tenho aqui um terreiro, não é? Eu estou gravando, inclusive, aqui na sede do nosso terreiro. Existe o plano físico aqui, onde tem as velas firmadas, assentamentos, isso e aquilo. Mas existe um plano espiritual que está aqui neste mesmo espaço, desdobrado, digamos assim, agindo. É uma forma bem simples que eu encontro para explicar nesta introdução, ok? É interessante perceber que quando nós falamos que a Umbanda é uma religião ecológica, e podemos dizer o mesmo de cada culto de nação, enfim, há pessoas que estranham. Pensemos na Umbanda. Ah, mas e a Umbanda que pratica o corte? Exatamente, ela é ecológica, evidentemente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, e isso eu acabei não aprofundando muito na aula sobre o corte, mas aproveito aqui, existe uma forma de criação dos animais, eles podem ser comprados também, claro, mas assim, uma forma que é muito mais orgânica, inclusive para o animal, do que em grande escala a criação do animal para depois o abate nos abatedouros que nós conhecemos, ao menos na ideia, ou por alguma imagem, ou pequeno vídeo, tá? Assim como os mais velhos, nossos avózinhos, muitas vezes criavam a galinha no sítio, o boi numa pequena propriedade, enfim. Então já começa por aí. O próprio cuidado, a própria criação, ela é ecológica em relação à grande escala, enfim. Segundo item, exportação e tudo mais. Segundo item que nós temos, o animal é consumido, fazem-se os elementos ritualísticos de energização e circulação do axé, e a carne é consumida. Então é ecológico porque alimenta, além de tudo. Outro aspecto, terceiro, usam-se todos os elementos para as questões ritualísticas, para a alimentação e, como se diz popularmente, até o couro é aproveitado. Então não se perde nada, né? Cada elemento, couro, pele, penas, enfim, tudo é reaproveitado, tudo é aproveitado. Então o corte, sim, da forma como acontece nos nossos terreiros, a não ser que seja maluquice, bagunça, exibicionismo, como rapidamente também comentamos na aula sobre o corte, ou a ausência de corte, né, porque a aula aborda os dois aspectos, existe um equilíbrio e isto é ecológico, sim. Outra questão para nós pensarmos, que eu gostaria de elencar aqui, é o seguinte: nós temos a figura de Francisco de Assis, São Francisco para a Igreja Católica, é alguém por quem eu tenho uma devoção, um carinho, e como homem do seu tempo, cada um de nós precisa entender no seu tempo, ser entendido no seu tempo, e não para justificar atitudes atravessadas, porque como muitos autores colocam, olha, fulano era um homem do seu tempo e por isso ele era racista. Pois é, mas havia pessoas do seu tempo que não eram. Então, quando eu digo entender no seu tempo, não quer dizer concordar, mas compreender o contexto em que aquela pessoa cresceu, em que ela foi educada. Então, São Francisco de Assis está propondo uma revolução contra o consumismo, contra o dinheiro aplicado por exibicionismo. Um usa todas as roupas e o outro anda seminu, com frio. O seu pai, inclusive, era comerciante de tecidos, né? Dentre outras situações que são evocadas. Então, quando São Francisco de Assis fica nu em praça pública, ele está se despindo de um sistema também ideológico, econômico, familiar, e não apenas tratando da simplicidade, da senhora pobreza, etc. e tal. Mas São Francisco, que está num contexto medieval, nesse contexto medieval, o corpo, por isso que eu disse na aula sobre o corpo que eu ia voltar a isso, a tratar da ecologia, o corpo é visto como inimigo do espiritual. Então é por isso, por exemplo, que a questão sexual, os sacrifícios sexuais para evitar o desejo, tudo isso era preconizado como positivo. Outra situação, a água, o banho higiênico, excesso. Há relatos de que os frades, por falta de higiene, quando dormiam, principalmente em regiões mais abertas, assim, matas, etc. e tal, não importa. Às vezes tinham os pés carcomidos pelos ratos que iam ali. Então, assim, evidentemente, esse não é o cuidado São Francisco. Veja a aula anterior. Esse era um pensamento da época
E era um extremo que se opunha a outro extremo da opulência, das vestes, etc. e tal. E isso não era apenas ligado da parte de São Francisco à questão do corpo físico. São Francisco via como um excesso o próprio estudo, a atividade intelectual. Não é que era considerado um excesso, como eu coloquei, e, portanto, é algo que seria perigoso para o desenvolvimento espiritual. Ao longo da história da Igreja Católica, alguns grandes teólogos, inclusive libertários, autores, enfim, pesquisadores, são franciscanos. Então, assim, compreendamos São Francisco, ele não precisa deixar de ser o patrão da ecologia, dos animais, de uma economia mais solidária, como inclusive o Papa Francisco propõe, tem este nome, né? E é uma abordagem ecumênica e interreligiosa, não apenas para católicos, enfim, todos podemos abraçar, dialogar, opinar, participar, mas tenhamos essas reflexões sobre São Francisco, o que ele falou, o que ele escreveu, o que ele vivenciou, e continue sendo patrono, sim, da ecologia, mas que nós tenhamos essa visão muito mais voltada para o equilíbrio e para o corpo, não é? E não de descarte do corpo, de privação, de miséria, ok? A simplicidade não rima com miséria, não necessariamente, até porque eu posso ser miserável, extremamente vaidoso e nada simples, mas não é a reflexão desta aula. Vamos lá. Bom, pensando em Umbanda e ecologia, portanto, vamos tratar de algumas questões específicas. Eu posso fazer um balaio para Oxum, eu posso fazer um balaio para Oxum e sujar o rio, eu posso fazer um balaio para Oxum e adotar uma nascente, adotar um rio aos nossos cuidados do nosso terreiro, de uma federação, de uma associação, enfim. Eu posso fazer entregas a Iemanjá, eu posso fazer entregas a Iemanjá sujando o mar e a praia, e eu posso cuidar da praia, do mar e honrar Iemanjá. Então nós precisamos ter bom senso para, ao tratarmos dos pontos de força naturais ou não, por exemplo, a Calunga não é um ponto natural, é construído pelo ser humano, o cruzeiro, enfim. Eu posso cuidar dos pontos, principalmente os naturais, sem agredi-los, porque não faz sentido eu cultuar os orixás, eu cultuar os guias, eu cultuar todas as entidades e agredir os pontos de força. Nesse sentido, eu preciso saber que há formas e formas de se fazerem trabalhos espirituais, sempre para o bem e para a luz, evidentemente. Algumas sugestões que inclusive aparecem no meu livro Prático de Feitiços. Eu posso fazer todo um trabalho na mata e depois recolher os elementos, as velas continuam a curiar no terreiro, etc. e tal. O que é consumido, o que é lixo orgânico e assim sucessivamente, tá? Eu posso deixar na mata e recolher no dia seguinte, como eu já vi algumas casas fazendo, num ponto específico que não é tão visitado, mas sempre com segurança. Não vou deixar, eu não vou promover o fogo, o incêndio naquela região, ok? Eu posso ainda fazer uma pequena entrega, posso fazer uma oferenda e aguardar de 15 a 20 minutos, 15 minutos, enfim, e depois recolher tudo e terminar de curiar no terreiro. É uma forma um pouco mais breve do que fazer um trabalho mais longo e também recolher no final. O que eu preciso saber é que eu não devo sujar o ponto de força. E nesse sentido, há tabelas também que ajudam a compreender, inclusive elementos naturais, o quanto eles levam para se dissolver na natureza. Há alguns que levam muito tempo e não se dissolvem, não estou falando necessariamente dos naturais. Então, é preciso ter essa consciência. E cada vez mais, principalmente se alguns deles eu for arriar e deixar ali, aquilo que seja realmente orgânico, existem sugestões de usos de elementos. Por exemplo, eu não vou usar alguidar, eu vou fazer um pratinho com folhas. Há uma série de sugestões fantásticas que estão sendo cada vez mais utilizadas. Sobre tabelas de decomposição, eu tenho uma que um irmão fez, está no livro Prático de Feitiços, e eu também vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp sobre este curso. Mas é importante eu perceber sempre que
Se eu sujo, há casas que fazem, por exemplo, banho de abaloaí, recolhem a pipoca, colocam em sacos plásticos, poderia não ser plástico o saco, tudo bem, não é, isso é um agravante ser plástico, e jogam no rio, como limpeza. E aí? Mamãe Oxum vai ficar contente pra caramba, né? E no terreiro? Bom, no próprio terreiro eu posso fazer uma campanha e comprar pratinhos, cumbucas plásticas que sejam, tudo bem, de plástico ok, plástico duro, mas que evite o uso de plásticos descartáveis numa festa, numa comemoração. Aí eu lavo tudo, guardo bonitinho e isso ajuda. Em vez de usar copos plásticos, eu posso usar canecas, inclusive para os visitantes, cada um leva a sua, ou deixa lá também. Ou ainda, se eu vou usar o copo plástico, então chegou a pessoa aquele dia, vamos usar assim um meio termo. A pessoa chega, tem um pincel, ela escreve o nome. Durante a gira, não só no calor, mas principalmente no calor, ela vai beber água várias vezes. Então, ela vai usar o mesmo copo e não 3, 4, 5, não é? Os próprios médiuns, até por conta do calor e para evitar circulação, muitas casas pedem que levem as garrafinhas de água, às vezes até mesmo para cruzamento energético, há momentos, situações para isso. Mas independentemente dessa energização, para que a garrafinha d'água já esteja lá, perto do médium. Então ele desincorporou, ele já toma água. Isso facilita para os cambones, para todo mundo. É um outro tema, não é necessariamente um plano de ecologia, mas ajuda, porque já que eu estou falando de copo, de caneca, de garrafa também. Então, há situações muito práticas. Como eu costumo dizer, dou sempre este exemplo, aparece, vai aparecer em outros encontros, de que adianta eu ser filho de Oxum, eu honrar Oxum, eu fazer balaio, isso e aquilo, mas eu escovar os dentes com a torneira aberta. Então, a ecologia, repito, o planeta, a ecologia, o corpo, não são elementos distantes, estão aqui agora, no meu cotidiano. E no meu cotidiano também nas práticas litúrgicas, evidentemente. Ainda há outras questões que eu posso ter no terreiro e vou me organizando para isso, que é a própria separação do lixo, né, para que se faça uma coleta seletiva, realmente seletiva. E há outras duas sugestões, eu quero me deter um pouquinho nelas, feitas pelo pai e professor de geografia Giovanni Martins, um escritor. Eu me correspondi com ele um tempo, depois fomos vizinhos em Santa Catarina, vizinhos entre aspas, porque são cidades diferentes, e pude visitar o seu terreiro. E o Giovanni Martins, o pai Giovanni Martins, o professor Giovanni Martins, ele em sua obra, e eu há muitos anos cito isso nos meus livros também, ele propõe que se trabalhe nos terreiros a compostagem orgânica e o sistema de incineração. Isso são ações práticas, claro, elas dão um pouquinho de trabalho, como tudo, mas os efeitos são muito interessantes. E aí eu quero citar um trecho aqui do próprio pai Giovanni Martins sobre a compostagem orgânica. Com relação às oferendas, após o tempo mínimo de permanência no altar ou em outros locais sagrados dos terreiros, são tratadas em sistema de geração de adubos denominado compostagem orgânica. A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo, a que se chama composto e que pode ser utilizado como adubo. Olha que legal. Os adubos produzidos a partir desse sistema são utilizados nos herbários que ficam localizados nos próprios terreiros, em que são plantadas todas as ervas destinadas ao culto aos orixás e demais atividades ritualísticas. No sistema de compostagem são aproveitadas as frutas, as comidas de santo e outras oferendas que possibilitem o tratamento e reutilização. As carnes vermelhas e ou brancas não entram no sistema de compostagem. Com a compostagem, dá-se uma finalidade sustentável para as oferendas e, ao mesmo tempo, em que melhora a estrutura e aduba o solo, gera redução de herbicidas e pesticidas, devido à presença de fungicidas naturais e micro-organismos, aumentando a retenção de água no solo. Que legal! Quanto ao sistema de incineração, também muito legal, a gente se empolga, né? E é muito bom. Quero aqui deixar a palavra com o próprio pai e professor Giovanni Martins.
Os resíduos e despachos provenientes dos EBOs, que até então eram jogados em locais públicos, passam agora pela incineração, para depois serem devidamente enterrados em áreas de plantio e reflorestamento. A incineração de resíduos, principalmente do lixo, é uma prática muito antiga, ainda hoje muito comum nas zonas rurais. Não é sair tacando fogo em tudo não, tá? Apesar da queima em céu aberto colaborar para a poluição atmosférica com os gases de combustão, a queima ainda é uma alternativa viável para a eliminação dos resíduos. Com a incineração, existe uma redução de aproximadamente 80% do volume do material. Os incineradores hoje utilizados nos terreiros, em sua maioria, são domésticos, ou seja, construídos de forma artesanal, com tijolo e cimento. Nos ebós não são utilizados plásticos, metais e outros materiais que acarretariam problemas ambientais mesmo incinerados. A combustão de plásticos clorados, PVC, por exemplo, resulta no ácido clorídrico altamente poluente, devendo de fato ser evitado. E aí eu acrescento, como há entregas em que se usam, por exemplo, moedas e outros objetos, não é? Ao contrário do que diz o texto, às vezes são usados também outros materiais, tá? Estes não podem passar por esse processo, tendo outro encaminhamento. E por mais que se diga que não se usa plástico numa oferenda, às vezes há quem use. Não estou o questionamento sobre o plástico aqui, tá? Isso é uma questão que vale a pena sim pensar, etc. e tal, mas eu estou sendo bem prático sobre o que se usa, o que não se usa e como determinar um fim adequado. Espero que tenham gostado desta reflexão, que a tragam cada vez mais para o seu cotidiano e, pouco a pouco, com muita consciência na vida cotidiana e na vida do nosso terreiro, porque a vida cotidiana e a vida no terreiro, na verdade, é tudo uma coisa só. Abraço, gratidão e axé.